Fala galera, bora para mais um vídeo no canal e basta o Flamengo empatar. É tudo que as pessoas precisam para começarem a questionar o Felipe Luiz no Flamengo. É incrível isso, né? E não foi diferente lá na Band com o Elias Júnior, comentarista esportivo. Falou sobre o Felipe Luiz, fez algumas comparações com outros treinadores. Só aconselho vocês a ficarem nesse vídeo, que vai valer a pena. Vamos ver o que ele disse e depois, claro, eu vou dar minha opinião. Acho assim, o Glenda, eu respeito as opiniões contrárias. Hoje o Felipe Luiz, não é só você. Hoje o Felipe Luiz... eu acho ele, assim, excepcional. Hoje o Felipe Luiz domina boa parte dos nossos companheiros, das nossas companheiras, como a grande aposta de um treinador extremamente qualificado, muito preparado, academicamente preparado, com muita estrutura emocional para poder estar onde está. E eu respeito todas essas opiniões contrárias, que são contrárias às minhas. E não é só a Glenda que por acaso torce pro Flamengo. A maioria absoluta dos jornalistas e das jornalistas que analisam o futebol, elas estão com o Felipe Luiz. A minha questão em relação ao Felipe Luiz, eu acho que ele não tem tamanho para ter toda essa aposta em cima do trabalho dele. Eu acho que ele vai precisar demonstrar muito mais do que demonstrou até agora para ter toda essa história de que, olha, o Felipe Luiz é ponto fora da curva entre os treinadores brasileiros. O Felipe Luiz, para mim, olha só que interessante, e eu quero que você realmente entenda a minha posição, mas a minha posição não é a do dono da verdade, é só a minha posição. Na minha opinião hoje, o Felipe Luiz é um treinador pior do que o Fábio Carille, o Carille é um treinador muito melhor do que o Felipe Luiz. Na minha opinião, o Carille é melhor do que o Felipe... Não, eu entendo que você possa não concordar. Peraí. E eu te digo, agora você vai cair da cadeira. Agora você vai cair da Nem a Glenda tá aguentando, né, cara? Pô. cadeira. Então eu vou sentar. Agora, não, senta pra você ver. Então eu vou sentar. Senta. Senta. O Felipe Luiz é um treinador em processo de preparação, de criação como treinador. Tá muito distante do Carille, que é um treinador pronto. Tá muito distante do Thiago Carpini, que é um treinador pronto. O Carpini é um treinador muito melhor do que o Felipe Luiz, mas não dá nem para comparar. E é da mesma safra de idade. Os dois têm 40 anos. Então, eu não tô dizendo que só que o Carpini começou na estrada mais cedo. O Carpini pegou a Água Santa lá atrás quando o Felipe Luiz ainda jogava e era protagonista como jogador. Depois ele foi Juventude, depois ele veio pro São Paulo e agora ele tá na equipe do Vitória. Então, eu acho que a trajetória do Carpini é uma trajetória melhor e maior do que a trajetória do Felipe Luiz. Você acha? Bom, vamos começar. Primeiro, ele diz que o Felipe Luiz não é um treinador pronto. E aí ele faz comparações com o Carpini, atual treinador do Vitória, e com o Carille, atual treinador do Vasco, que enfrentou ontem o Felipe Luiz. Se o Felipe Luiz não é um treinador pronto, eu acho que não dá para você comparar com treinadores que, segundo ele, estão prontos, né? Então não dá para comparar. Se o Felipe Luiz não está pronto ainda, então não tem como você fazer esse tipo de comparação. Você tem que comparar treinadores prontos com treinadores prontos. E aí ele diz que os outros são muito melhor que o Felipe Luiz. Se o Felipe Luiz não tá pronto, então os outros têm a obrigação realmente de serem melhores do que ele, né? Dito isso baseado no que ele próprio disse, dito isso, não é a primeira vez que ele fala sobre isso. Antes do confronto entre Flamengo e Vitória, ele disse a mesma coisa, que achava que o Carpini é melhor treinador do que o Felipe Luiz. E aí, cara, é uma questão de opinião, né? Opinião, cada um tem a sua, cada um pode falar o que quiser, cada um pode dizer o que bem entende, né? Aí vai de cada um. Eu só acho que pra você vir com uma opinião dessa, eu acho que ela tem que ser embasada em algo. Não simplesmente, porque o Carpini treinou o Vitória, treinou o Juventude, treinou o São Paulo. O que o Carpini fez no São Paulo? O primeiro e único time grande que ele treinou. O que aconteceu? Por que ele não continuou lá? Por que ele foi dispensado? Porque ele é tão bom assim? O Carille, de muito tempo, ele não vem com trabalhos bons. Estou no Campeonato Brasileiro com o Corinthians, onde ali ele trabalhava há muitos anos no Corinthians, conhecia aquele elenco, conhecia aquele clube, sem tirar o mérito dele, que com todo o mérito ele foi campeão brasileiro pelo Corinthians. Só que depois disso ele não fez bons trabalhos. Ou o trabalho dele no Vasco, a torcida do Santos não quer ver ele nem pintado de ouro para ele voltar lá pro Santos. A torcida do Vasco tá doida que o Carille saia. A postura ontem do Vasco para enfrentar o Flamengo, apesar de ter tido ali até algumas oportunidades, mas claramente
Foi de time pequeno contra time grande a postura que o Vasco teve ontem. Jogadores se jogando com cãibra, querendo parar, como se o Vasco estivesse ganhando e tava empatando em 0-0. Foi quase uma conquista de um título para eles não terem tomado um gol do Flamengo ou terem empatado o jogo com o Flamengo. E muito pela postura do time comandado pelo Carille. Mas, como eu disse, gosto, opinião, cada um tem a sua. Às vezes ele prefere o estilo do Carille, o estilo do Carpini, e não gosta tanto do estilo do Felipe Luiz. Agora ele dizer, porque muita gente enxerga no Felipe Luiz como se fosse uma esperança para os técnicos brasileiros, como ele sendo melhor do que os técnicos brasileiros, mas ele ainda não está pronto. É porque a régua dos treinadores brasileiros está muito baixa. Nos últimos anos aí, o que a gente viu? Cada vez mais treinadores estrangeiros tomando espaço aqui. Tivemos aí a exceção do Dorival Júnior, que ganhou, foi campeão da Libertadores e Copa do Brasil pelo Flamengo, depois assumiu o Palmeiras, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, chegou na seleção brasileira e não tá mais lá. Enfrentando as seleções sul-americanas e passando vergonha. E aí a gente vê o quanto o nível de treinadores brasileiros está baixo. Então, realmente, quando surge um cara que faz ali algo que seja o mínimo que seja diferente, que é o que o Felipe Luiz tá fazendo no Flamengo, é claro que vai se destacar. Claro que ele vai se destacar. Porque o nível, a régua tá muito baixa. Mas isso não é demérito do Felipe Luiz. Muito pelo contrário, porque tem vários treinadores brasileiros que mesmo com essa régua muito baixa, não tá conseguindo sobressair. E o Felipe Luiz está. Eu sempre deixo muito claro aqui que o Felipe Luiz está iniciando sua carreira. Ele tem muito a aprender, ele tem muita experiência para adquirir. Mas não dá para diminuir o que o Felipe Luiz fez e vem fazendo no Flamengo. Muita gente pode colocar, porque o próprio Renato Gaúcho falou isso. Me dá um time de 2 milhões, de 50 milhões, de 60 milhões, coloca na minha mão e eu vou ver o que eu faço. O Renato Gaúcho teve a chance de ser treinador do Flamengo. E o que ele ganhou? Então, muitas das vezes as pessoas podem achar, mas o trabalho do Felipe Luiz é tranquilo. Olha o time que ele tá treinando. Olha as peças que ele tem em mãos. Mas não foi todos os treinadores que chegaram aqui com essas mesmas peças, ou com peças até melhores, ou com momentos até melhor, que conseguiu ganhar alguma coisa, não. Porque há 2 pontos nesse sentido. Você tem um bom elenco para você trabalhar, mas você automaticamente tem uma pressão muito grande. O Felipe Luiz, ele vive uma pressão de, há pouco tempo, ser amigo desses jogadores, porque dividia o vestiário com eles e, de repente, você passa a chefiar esses jogadores. Essa mudança de chave, ela tem que ser muito bem feita. E não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Então, não vem tentar diminuir o mérito do que o Felipe Luiz vem fazendo. Porque isso, pra mim, beira até o mau caratismo, você não reconhecer o que ele vem fazendo. Como eu disse, é questão de gosto e opinião. Ele tem todo o direito de ter a opinião dele, mas ela tem que ser embasada em algo. Por quê? Não simplesmente porque eu não gosto do Felipe Luiz, eu não gosto do Flamengo, e aí eu vou falar que o Carpini e o Carille é melhor. Baseado em quê? Porque o Felipe Luiz ainda não tá pronto, então não dá pra comparar. Se você acha que esses treinadores estão prontos, então não dá pra comparar, porque na sua opinião o Felipe Luiz ainda não tá pronto, então não tem que comparar ele com eles. Simples, entendeu? Senão passa a ser ali uma opinião hipócrita. Você tá falando que o cara não tá pronto, e ao mesmo tempo você tá querendo dizer que ele é pior do que os outros que estão prontos. Se ele realmente não tá pronto na sua opinião, então não tem nem que fazer essa comparação. Agora, não reconhecer que o Felipe Luiz tem mais títulos que derrotas no Flamengo. Tem sim os seus altos e baixos. Como eu disse, ele não é perfeito, ele vai aprender, ele tem experiência pra pegar, ele tem muita coisa que aprender ainda. Mas não dá pra diminuir. Não dá pra desmerecer o que o Felipe Luiz vem fazendo no Flamengo. E pra mim, toda essa revolta que existe é só porque o Felipe Luiz é treinador do Flamengo. Porque se fosse Felipe Luiz fazendo o que ele tá fazendo no Flamengo em qualquer time paulista, a mídia estaria vindo abaixo. A verdade é essa. Mas como é no Flamengo, tem sempre um porém. Tem sempre um a mais. Sempre tem. Tem sempre uma vírgula. Porque é no Flamengo. A verdade é essa. Porque se fosse num Corinthians da vida, num Palmeiras, nossa, eles estariam exaltando. Olha o Felipe Luiz, que até ontem era jogador, e agora olha o trabalho que ele vem fazendo, já conquistou uma Copa do Brasil, já conquistou uma Supercopa. Era o que estariam falando. Mas, como é no Flamengo, né, como eu disse, sempre tem um porém. Bom, você que chegou aqui até o final desse vídeo, peço você para deixar a sua opinião, o que você pensa sobre o Felipe Luiz, o que você acha do trabalho dele. Você acha que concorda, né, com o que disse?
do Elias Júnior. Se você discorda do que eu falei, sendo respeitoso, pode discordar à vontade, deixe sua opinião aí nos comentários. Quero desejar também para você uma feliz Páscoa, né, que o verdadeiro sentido da Páscoa pode estar presente aí no coração de todos. E é isso, tamo junto, deixa o seu like também. E se você não é inscrito, deixa a sua inscrição. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!